Bom, hoje a nossa aula será sobre acréscimos e desconto percentuais. Primeiramente, vamos ver como calcular acréscimos. O cálculo para o acréscimo percentual é dado pela fórmula VF é igual a VI vezes 1 mais I, onde o VF vai ser o valor final, que é o valor que a gente, na maioria das vezes, quer saber. VI é o valor inicial, então é o valor que o produto tem. E I é a taxa percentual. Vai ser a taxa que eles vão dar, né? Um acréscimo de 12%, por exemplo, né? Aí aqui eu dei um exemplo de 12,5%, só que a gente não vai utilizar com o símbolo de porcentagem. Nós temos que transformar essa porcentagem em decimal e 12,5% na forma decimal é escrito 0,125. Então, vamos ao exemplo. A tarifa de ônibus em um certo município era R$ 3,00. Sofreu 2 acréscimos. Foram 2 acréscimos. Um de 5%, então eu tenho a primeira taxa aqui de 5% no mês de novembro, e o outro de 8% em agosto do ano seguinte. Qual passou a ser a tarifa após os aumentos? Então, a gente viu que foram 2 acréscimos. Então, R$ 3,00 é o valor inicial da tarifa. Ela era R$ 3,00 e aí ela sofreu 2 acréscimos. Então, primeiro, para me saber o valor final, eu não posso somar essas porcentagens, né? Eu não posso somar os 5% e o 8% e falar que o aumento final foi de 13%. Eu vou ter que fazer em 2 partes. Então, primeiro eu vou fazer o acréscimo de 5% e o valor que tiver esse acréscimo eu vou somar depois os 8%. Então, vamos ao cálculo. Nós vimos que a fórmula é o valor final, é o valor inicial, vezes 1 mais a taxa, né? Nós temos que, então, o valor final, depois do primeiro acréscimo, que é o que a gente vai fazer agora, vai ser o valor inicial, que é R$ 3,00, então eu coloco 3, vezes 1, mais a taxa de 5% escrita em decimal. 5% em decimal é 0,05, porque eu ando 2 casas, eu tenho 5%. Então, ficou 3 vezes 1 mais 0,05. 3 vezes 1,05. Basta agora fazer essa multiplicação. 3 por 1,05, que me dá um resultado, um valor final aqui, ó, de 3,15. Então, em novembro, a passagem passou a ser 3,15. Agora, vamos fazer o segundo aumento. Então, a passagem era 3,15 em novembro. Agora, a gente vai calcular aqui, ó, em agosto. Então, o valor final vai ser o valor inicial, que é o 3,15, vezes 1 mais a taxa de 8% em decimal, é 0,08, porque é 8%, né? Anda 2 casas com a vírgula, fica 8. O valor final, então, vai ser o quê? 3,15 vezes 1,08. Então, o meu valor final, basta eu multiplicar 3,15 por 1,08. Multiplicando 3,15 por 1,08, a gente obtém o valor de 3,40.
daria 402. Só que, como é dinheiro, né, a gente só tem centavos, então fica 3,40. Então, após os aumentos, o valor da passagem passou a ser 3,40. Agora, então, nós vamos ver desconto. Então, a gente viu como é feito o cálculo com o acréscimo. O desconto é muito parecido, só que em vez de aumentar, a gente vai diminuir. Então, a gente tem o cálculo para o desconto percentual, ele vai ser dado pela fórmula VF é igual a VI vezes 1 menos I, onde VF é o valor final, VI é o valor inicial e I é a taxa percentual, mas a gente vai utilizar na forma decimal. Então, por exemplo, 5,3% na forma decimal é a mesma coisa que 0,053. Então, vamos ao exemplo. Uma loja de roupa, ela estava em liquidação e todas as roupas estavam com 30% de desconto, ou seja, o valor vai diminuir. Marina comprou uma blusa de R$80 e uma calça de R$150. Quanto ela pagou por essas mercadorias após o desconto? Ou seja, eu quero saber qual foi o valor final da compra dela. Então, vamos calcular. Primeiro, eu tenho que saber quanto que ela pagou, né? Foi 80, o valor sem o desconto. 80 mais 150. Pode fazer separadamente também, mas é um trabalho desnecessário. Então, R$230. Então, o valor inicial é 230. Então, agora é só jogar na fórmula. O valor final vai ser o valor inicial vezes 1, como é desconto, é menos a taxa I, que é o valor do desconto. Então, o valor final vai ser 230 vezes 1 menos o 30% em decimal, 0,30. Então, eu tenho que o valor final, ele é 230 vezes 1 menos 0,30 dá 0,70. Então, basta multiplicar 230 por 0,70. Então, a gente tem que o valor final foi de R$161. Então, ela pagou, depois do desconto, R$161 pelas duas mercadorias. Então, é isso. Às vezes, os problemas vão dar o valor final e pede para a gente calcular o valor inicial. Basta fazer a operação contrária. Se eu quero achar o valor final, em vez de eu multiplicar por essa parte daqui, ó, eu vou dividir, tá? Aí eu acho o valor inicial. É isso.